Pessoal, os mais atentos vão perceber que o gateway está aqui dentro da da aplicação, e eu venho falando desde o começo, desde quando eu comecei a falar da arquitetura limpa, que a aplicação é use case mais as entidades, então esse gateway estaria fora. Isso nesse momento é proposital, tá? A gente vai resolver isso aqui quando chegarmos na arquitetura hexagonal e falarmos de ports e adapters. É porque o próprio use case nós não temos ele ainda, tá? Então o gateway nesse momento está agindo como se fosse um use case. Mas a gente vai chegar lá, só peço um pouquinho de paciência. Mas o que vamos resolver agora é justamente isso aqui: Domain Driven Design. Como é que a gente vai derivar algumas entidades, aggregates e value objects, se precisar, não tenho certeza se vai precisar nesse momento, pelo menos para essa aplicação, mas como é que a gente constrói agora um domíniozinho mais forte e não anêmico, com TDD também, claro, mas para fazer uma separação melhor. Porque nós vamos começar a colocar os movimentos desse Pokémon agora ali. E hoje a gente mostra só o ID, mas esse negócio vai crescer, certo? Os movimentos, eles possuem uma certa regra ali. Concorda? Você não pode ter um Pokémon, ele tem 4 slots de golpes lá, por exemplo. Não pode ter um golpe repetido. O Pikachu lá não pode ter o Thunder Shock 2 vezes aparecendo na listagem de golpes disponíveis dele, certo? Tem que aparecer uma vez só. Como é que a gente garante essa consistência desse domínio? Né? Então vamos lá. Inclusive na Poké API, pokeapi.co, se você perceber aqui os moves, cadê aqui os moves, ele não tem dados aqui do, como essa API aqui é uma RESTful, o Pokémon retorna uma URL para que você acesse esse Move Transform aqui. É porque o dito tem um só. Deixa eu pegar um Pikachu aqui que tem mais moves. Aqui tem 102 moves. Então assim, tornaria-se muito pesado essa request se nós trouxéssemos os 102 itens dentro do move aqui, né? Então o que ele traz? Ele traz um nome, que é uma parte bastante importante no Move, mas ele traz uma URL para a gente bater lá no Move e pesquisá-la. Então vamos ver aqui o Mega Punch, Move 5. Tá? Aqui é Move no ID 5. Tá? Então olha a quantidade de dados só para um Move. Tá? Então tu imagina retornar 102 vezes isso aqui só para o Pikachu. Tá? Por isso que foi implementado dessa maneira. Mas para nossa aplicação aqui, o que vai nos interessar é a accuracy desse golpe. Em algum lugar aqui o power dele, o priority, a prioridade, e o name dele, claro. Então o name tanto tem na primeira listagem lá, quanto tem aqui também, por óbvio. Tá? E como é que a gente vai fazer isso agora então? Vamos retornar aqui. Então concorda, se a gente começar a agora ter um search ou então get move gateway, ele vai retornar aqui os dados disso aqui. Então nós vamos pegar todos aqueles dados ali e começar a entrar nos fields dele e pegar só o que a gente quer: o name, o accuracy, o power e a prioridade aqui, né? Nota que a gente vai reintroduzir um problema nessa tela aqui, que é ela está lidando com mais coisas do que deveria. Essa tela deveria exibir coisas, com regras de exibição de coisas. E não com regras de, cara, agora vai no Pokémon, me traz os dados do Pokémon. Agora vai nos moves, para cada move desse Pokémon, vai nos moves e vai pegando os detalhes. Ainda assim, depois que entrar no move, entra nas fields dele e pega só esse e aquele. Não obstante, ainda vai lá e me retorna só os 4 moves, por exemplo. Então a gente começa a voltar a introduzir regras aqui nessa tela que a gente acabou de passar um trabalhão para limpar. Como que a gente faz isso então? Deixa eu apagar aqui o desnecessário. Agora a gente vai criar o nosso domínio, então. Tá? Dentro de Application tem esse core, chamado de entities, né? São as Enterprise Business Rules, né?
O que que é o ponto central dessa aplicação? Do que ela lida? O que ela resolve, né? O que ela faz o display na tela? É Pokémon, certo? Então, assim, me parece que Pokémon é uma entidade interessante para esse domínio aqui, tá? Gente, essa criação desse domínio, ela depende bastante de prática mesmo, tá? Ela não acontece da noite pro dia apenas lendo livros, tá? Ela vai acontecer no dia a dia você pensando nos domínios do seu problema, tá? Então eu cheguei aqui, eu gosto de criar, agora eu já vou criar o folder antes, eu gosto de criar dentro de application um folder chamado domínio, certo? Aí eu não gosto, aqui dentro eu não gosto de separar o que que é entidade, o que que é value object, o que que é aggregate. Isso aqui tudo tem explicado lá no meu livro, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu gosto de, dentro do domain, são os objetos que fazem parte do domínio. Um deles é o Pokémon. Tá? O que que é o Pokémon? Ele é uma classe que, por enquanto, para o nosso caso, aqui ele só tem um ID numérico, certo? Não tem nome, não tem moves ainda, não tem basicamente nada além do que isso. Aliás, esse aqui era um exemplo muito facinho, assim, só o ID aqui, então por isso que eu não comecei pelo teste, mas idealmente, o que a gente faz? Você sabe que em algum momento vai ter que criar um domínio, você vem aqui e should have a Pokémon. Esse aqui não é nem async, né? Isso aqui é uma construção direta. Então eu venho aqui e falo que const Pokémon do tipo Pokémon é um new Pokémon com ID 1, tá? E eu quero que quando eu for lá nesse Pokémon e acessar o ID dele, eu quero que isso seja 1. Isso só garante que a gente passou a referência do 1 corretamente. Vamos rodar esse teste aqui. Opa, sempre esqueço desse S. npm run test. Ó, Pokémon ali já passou, tá? Alguma coisa falhou aqui. Olha que engraçado. Deixa eu cancelar isso aqui e rodar de novo. Eu posso ter apagado alguma coisa a mais aqui, né? Que eu não deveria ter apagado. Agora passou. Então, note, foi algum delay na internet aqui, alguma caidinha que fez com que esse meu retorno esse meu sleep aqui não tivesse sido suficiente, né? Acontece. Ainda bem que eu confio muito nos meus testes e sabia que não tinha nada muito errado ali, tá? Então a gente criou um Pokémon, mas vamos lá, o Pokémon tem um nome também? Tem. Agora pensando na entidade Pokémon, né? Embora aqui para o exercício da tela o nome vai estar sempre visível no campo aqui, uma entidade Pokémon tem um nome, né? Então como é que a gente faz? Vai lá no teste e vai dizer aqui que esse Pokémon aqui um nome. Aqui não interessa o nome, ele não vai bater num serviço de verdade, né? Então não interessa o nome que eu passar aqui. Podia ser name, podia ser até um nome real, não tem problema, tá? Ele está dizendo aqui construtor. Opa, está dando erro de compilação. Eu esperaria que ele me mandasse lá para corrigir, mas eu espero também que esse nome seja passado para dentro do objeto e eu consiga fazer uma search nele, né? Isso aqui vai falhar. Declare add. Nada muito inteligente. Eu quero que ele venha para cá como read only, name do tipo string. Isso aqui faz o nosso teste passar. Um Pokémon além de nome. Bom, agora a gente vai substituir aqui primeiro, tá? Depois a gente vai para os moves, tá? Então perceba uma coisa.
por que eu estou lidando só com o ID aqui, se eu posso agora lidar com a entidade Pokémon mesmo, né? Vamos lá então, isso aqui não é mais um Pokémon ID, isso aqui é um ref de Pokémon, ou então de nulo, já vou dizer por quê. Deixa eu só fazer os imports corretos, e ele nunca consegue fazer um import decente aqui. Mas deixa eu fazer um import no Pokémon from Pokémon tá no barra application barra domain barra Pokémon, né? Ele está reclamando agora que esse Pokémon não é usado, tá tudo certo. Esse Pokémon aqui, ID, ele virou Pokémon. Esse aqui virou Venom, que eu vou passar para nulo. E agora ele não é mais um string, a gente acabou de dizer que o tipo dele é Pokémon ou nulo. Esse nulo aqui é só para a gente conseguir, no TypeScript, dizer que ele começa com valor vazio. Se eu só colocar aqui Pokémon, ele vai reclamar, cara, null não é um Pokémon. Tá? Então eu vou colocar assim. E aqui, não, claro, não é mais uma string, aqui é um objeto. No Pokémon, o ID dele é o ID que veio ali em cima. E o nome dele, como a gente achou, a gente tem certeza que encontrou esse Pokémon, é o próprio search, o conteúdo daquele search ali de cima, né? Aqui embaixo vai estar quebrando porque nós não temos mais um Pokémon ID, mas nós temos aqui Pokémon.id aqui agora. Então perceba como nós trocamos de uma string Pokémon ID para uma entidade Pokémon aqui, tá? Perceba que a gente vai agora, então se a gente tiver um conceito de moves, e esses moves pertencem ao Pokémon, nós não vamos precisar mais de um moves aqui fora e dizer aqui que moves na posição 0.accuracy igual a 100 e assim por diante, tá? Isso aqui vai ser uma regra dentro dessa nossa entidade chamada Pokémon. Mas a gente não vai criar isso aí ainda porque a gente precisa de um teste ainda, tá? Então aqui, should have Pokémon, fica como tá. Deixa eu criar um outro teste que agora vai estender o Pokémon, que é o seguinte. Pokémon should have some moves. Olha que interessante. Então aqui o Pokémon Pikachu. Se eu for nesse Pokémon e chamar um método chamado addMove, passando aqui um objeto que vai ter um accuracy, na verdade, eu vou começar pelo nome, pelo ID. Nome vai ser, vamos botar aqui, Thunder Shock, acho que é isso. Uma accuracy de 100, um power de 80 e um priority de 0. Eu não entendo exatamente o domínio lá da aplicação do PokeAPI, o que significa um priority 0, mas se eu soubesse, isso aqui provavelmente viraria uma classe também, onde talvez, ou pelo menos um enum, e talvez isso aqui fosse um priority high, um priority low e etc. Mas eu não fui atrás de saber o que significa esse 0 aqui, mas note como ele transformaria em mais um value object dentro dessa entidade aqui, para a gente conseguir entender melhor e ler melhor o que é esse domínio. Priority 0, não sei se fala muito pra gente, né? addMove is not a function, tá falhando pelo motivo errado. Então a gente vem aqui e fala addMove. O que é o move? É um move que a gente ainda não sabe o que é, mas a gente define lá no teste qual é a assinatura dele. E eu vou ter que dizer aqui que this.moves, que a gente não sabe ainda o que é, push move. Eu vou ter que dar um restart aqui no test server, porque ele está se perdendo aqui. Não está mais dizendo que não existe esse atributo, que não existe isso aqui. Tá. Primeira coisa, o que é move? Né? Então vamos aqui, new file, move. Um move. Eu tenho copiado aqui no meu notes. Porque esse cara aqui não vai ter regra nenhuma por enquanto. Cadê o moves? Aqui. Ali.
vai ser um record, vai ser uma coisa mais... Aqui a gente pode ter alguma regra futuramente, mas por enquanto é esse aqui. Ele é um cara que tem um ID, tem um nome, tem um accuracy, tem um power e tem um priority. Aqui. Então aqui a gente já sabe quem é o cara, a gente já pode importar. Só que a gente não tem esse atributo aqui ainda. Então vamos ter um atributo aqui. Ele é privado, porque eu não quero que pessoas de fora acessem ele sem que eu permita. E ele é um array de move. Esse cara aqui, eu não quero que ele esteja no construtor, mas então eu quero iniciar. Toda vez que eu iniciar um Pokémon, ele vai ter 0 moves. A não ser que eu comece a adicionar moves nele. E aí sim ele começa a possuir alguns tipos de moves, tá? Então eu quero vir aqui no teste. Adicionei um move aqui, adicionei um segundo, só para garantir que aquilo é um array mesmo, tá? Eu quero botar um segundo aqui, que é o Thunder Wave. Então, accuracy diferente aqui, só para a gente testar que os valores estão corretos. E aqui, priority 1, sabe-se lá o que seja priority 1. Só que eu ainda não estou dando expect, né? Então eu ainda quero que expect, por exemplo, que o Pokémon.getMoves tenha tamanho 2, né? Eu adicionei dois moves para ele. Esse método getMoves não existe. Então aqui no Pokémon eu venho aqui e chamo de getMoves. O que getMoves retorna? Um array de moves, né? São todos os meus moves. E eu retorno aqui, retorno this.moves. Pokémon passou já, né? E tá ok, né? Eu não quero nesse momento aqui testar os valores do moves, porque eu vou ter um novo teste aqui pro move, certo? Move.test.ts, né? Então eu quero dizer aqui que muito similar a esse aqui, should have a Pokémon, na verdade é should have a move. Como é que cria-se um move? É igual new move, vamos importar. Ele é aqui um Thunder Shock com accuracy 100, com alguma coisa aqui de prioridade, né? Então eu quero aqui, isso aqui vai virar move. Eu quero que o ID seja 1, o nome seja Thunder Shock. Escrevi um lugar errado, porque eu não matei. Eu quero que seja Thunder Shock. To be 1. 1, 2, 3. Eu fiz alguma coisa no tela que eu nem estava olhando para a tela, então desculpa aí, mas aqui é o priority, aqui é o power, sei lá, 90 para esse cara. Então eu quero que esse cara aqui, move.accuracy to be numérico, eu quero que ele seja 100. Eu quero que os outros dois, que são o power e o priority, sejam 90 e 0 respectivamente. O teste está passando aqui. Deixa eu dar um quit e rodar todo o resto, só para a gente sempre confirmar que não quebrou nada no caminho aí. Tá? Apesar do live reload aqui, vocês viram que ele já não respondeu bem em alguns momentos. Tá aí, a aplicação está funcionando e a gente está começando a criar os nossos moves aqui, né? Deixa eu tirar aqui. O que não usa. Tá. Só que, ok, a gente ainda não chegou nem perto de exibir isso aqui na tela, né? Como é que a gente vai fazer? Vamos para o teste de tela. Aliás, esses testes aqui, eles podem já começar a ter seus locais corretos, certo? Tem testes que são de application e de domain.
Então o move test vem para cá, o Pokémon test vem para cá. Provavelmente eu preciso arrumar aqui. Está dizendo que não existe o arquivo. Salva aqui, agora existe. Então aqui no application, o gateway está dentro do application ainda, né? Então vamos colocar o gateway aqui, depois a gente refatora isso aqui também. Vamos ver aqui, vamos salvar aqui. Passou. Fora a gente tem na raiz a tela. Mas isso aqui, agora que eu percebi, né? Não é app, é um teste de integração da aplicação inteira, né? Então estamos corrigindo isso aqui só na aula 8. mas tá aí, o que vale a intenção. Rodando tudo de novo. npm run test. Tudo funcionando. Pokémon, move, o gateway e agora a tela. App test. Tudo funcionando. Então arrumei, refatorei e rodei os testes. Vamos lá. A gente deveria agora... Eu tenho até aqui no Notes de novo. Mais um roteirinho do que a gente quer adicionar. Tá? A gente quer agora algumas coisas. Fecha aqui. Fecha. Opa, a vai ficar aberta. Fecha tudo. E abre a aplicação de novo aqui. Então vamos lá. Mais um teste de integração para a tela. Certo? A tela tem que ter um comportamento aqui que a gente vai implementar agora. Sync function. Então aqui should... Eu falo display? Não, eu falo display. Então aqui should... Não, para o Pokémon ID should return Pokémon's ID. Should display Pokémon moves, certo? É o que a gente quer fazer exibir agora. Então vamos lá. Não existe o wrapper ainda. O começo aqui é muito igual a qualquer outro. A gente constrói um wrapper, dorme. Tenho certeza que alguns campos ali são ok. E vamos lá. Isso aqui, por que tá assim? Tá, o que eu quero nesse teste agora? Eu vou querer que em algum momento exista uma div aqui que vai agregar todos os moves. Então, eu estou chamando de Pokémon Moves. E que dentro dela, então perceba que tem um aqui dentro, eu quero que dentro dela tenha ainda um texto chamado Name, Accuracy, Power e Priority. Isso aqui é para criar um senso de cabeçalho, talvez. Aqui pode ser get. E além disso, além do cabeçalho, eu quero que ele consiga fazer alguns displays também o nome mesmo, o Thundershock aqui. Embaixo do name vai ter que ter escrito Thundershock, né? Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui, em vez de existir, eu quero que ele tenha o valor aqui. Só que para isso, como é um teste real, a gente tem que ver qual é o primeiro move do Pokémon que retorna. Então a gente volta aqui. Pokémon Pikachu. O primeiro move que ele retorna é o Mega Punch. Então, então o que a gente quer que retorne aqui seja Mega Punch. Okay? E se a gente for lá no Mega Punch, que é o Move 5, a gente vai ver que ele tem uma accuracy de 85. Então, além de existir, a gente quer que agora possua um cara aqui na posição cujo valor seja 85. Falta o power e o priority. Que vai ser, então vamos aqui. Vamos pegar o que é o power aqui. Power é 80 e a prioridade é 0. Então aqui vai ter que ser 80 e aqui vai ter que ser 0. Então na aplicação real, a gente vai ter que ter quando pesquisar por Pikachu, vai ter que retornar o ID 25 e vai ter que retornar aqui essa tabelinha de nomes com esses valores aqui embaixo para cada move dele, né?
Vamos ver se ele falhou pelo motivo certo. Falhou. Não existe um card chamado Pokémon Moves. Deixa eu pegar aqui. Eu vou copiar isso aqui para efeito de ser mais rápido, tá? Mas então vamos lá. Debaixo aqui do ID vai ter isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer com o teste. Eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar rodar só esse aqui para ficar mais rápido. Test.only. Então olha aqui. Todos os outros lá passaram, então tudo que estava na posição 0 lá passou, ou seja, a tela já está renderizando esses caras aqui, mas não está renderizando os nomes dos golpes de fato, que começa a partir daqui. Então isso aqui não está renderizando ainda. E para fazer isso aqui renderizar, dentro do Pokémon Moves tem um V4. Isso aqui é uma coisinha do View. Dentro do Pokémon Moves tem o V4. Aliás, esse Move Cards aqui é lá para o estilo CSS lá do final. Por enquanto a gente não está trabalhando com isso, então vamos fazer aqui. Aqui ele deve estar falando que assim, cara, provavelmente esse cara aqui pode ser nulo. Okay? É possivelmente nulo, ou seja, a gente quer fazer um display disso aqui quando nós tivermos reativamente esse Pokémon aqui preenchido, tá? Aqui é coisa de estilo também, a gente vai ver tudo isso aqui depois, tá? A gente está lidando agora com a parte funcional da tela, né? Então aqui o Move Name 1 está falhando. E está falhando por quê? Porque, claro, a gente não está indo lá no Pokémon e esse gateway aqui não está preenchendo os moves desse Pokémon, né? Então na próxima aula a gente vai resolver isso aqui.